Nós vamos falar agora sobre a rinite alérgica. É uma doença que é causada por uma simples reação alérgica, seja a poeira, seja um pólen ou ao pelo de algum animal, por exemplo. Ela afeta, entre outros sintomas que nós já vamos falar, os seios nasais. Nesse caso, eu coloquei para vocês uma imagem que demonstra o seio nasal de uma pessoa com sinusite e o seio nasal de uma pessoa saudável. A pessoa com sinusite, ela apresenta no seio frontal e no seio maxilar uma inflamação. Vocês podem ver que esse seio ele está mais avermelhado, bem como o acúmulo por muco, o excesso de muco ou de catarro. Além dessa inflamação e desse excesso de muco no seio nasal, uma pessoa com rinite, ela pode desenvolver dores na região do rosto e do ouvido. O nariz, ele pode ficar escorrendo, pode entupir, ter a presença de espirros, bem como vermelhidão e perca de olfato. Os olhos, na região dos olhos, pode se desenvolver coceira, inchaço ou vermelhidão. Já em relação ao sistema respiratório, o indivíduo ele vai ter uma perca da capacidade ali de respiração normal, naquele momento, tendo a necessidade de respirar pela boca. Além desses sintomas que são mais frequentes, o indivíduo ele também pode ter irritação na região da garganta e a presença de tosse ou coceira pelo corpo. Por mais que a identificação da doença, na maioria dos casos, ela é feita pelo próprio indivíduo, se orienta a ida ao médico para se saber qual é o método mais indicado para a rinite alérgica daquela pessoa. Mas boa parte dos indivíduos cuidam ou têm os cuidados necessários, evitando o causador ou eliminando o mesmo, lavagem à mão ou a higiene mais presente e acentuada, bem como a utilização do anti-histamínico, que é o remédio para alergia, no caso da presença do agente causador. Vou mostrar um vídeo para vocês, mostrando ali com mais ênfase de detalhe a doença. Ou a vida, na verdade, a vida de um indivíduo que tem rinite alérgica. A rinite. Para desencadear todos os outros sintomas.
começando de novo, mas meninos, dá para vocês entenderem, logicamente, que o desenho ele é um pouco dramático, que uma pessoa que tem a rinite, assim que o agente causador ele entra pelo seu sistema respiratório, ele tem acesso ao sistema respiratório da pessoa, ele começa a desencadear séries de sintomas. Assim que a pessoa toma o anti-histamínico, o remédio para alergia, logicamente aqueles sintomas eles desaparecem e a pessoa consegue ali ter o controle do próprio corpo novamente. Então é uma doença que para a pessoa ela é danosa, já que se ela não busca a ajuda, ele não para, ele só se agrava e permanece dias e dias com sintomas recorrentes e cada vez mais rigorosos. Agora nós vamos falar também de forma breve e rápida sobre a tuberculose, que é uma doença que não só afeta o sistema respiratório, mas pode afetar as pessoas que vivem em conjunto com aquele indivíduo, em que ela também é transmitida pelo ar. Vamos entender qual é o agente causador da doença. A tuberculose é causada pela bactéria Mycobacterium tuberculose, ou conhecida como bacilo de Koch. Essa bactéria ela afeta os pulmões do indivíduo, causando ali séries de sintomas que nós vamos falar um pouco mais à frente, em que o indivíduo ele passa a ser transmissor da doença, ele passa a transmitir aquela bactéria para outras pessoas. Se estima que uma pessoa infectada, ela chega a infectar 15 outras pessoas ao longo de um ano. Mas a pessoa que encontra a tuberculose, ela só infecta a pessoa no período sem tratamento. Ela precisa do tratamento para evitar ali a transmissão. Então, no período de tratamento, o risco de transmissão é baixa. E basta também esse indivíduo ele ter ali as ações preventivas necessárias e bem como de higienização necessária para que essa doença não passe para outro indivíduo. Por quê? Essa via de transmissão ela ocorre via respiratória, através do espirro, da tosse ou da fala. Então, se ela sabe que ela está com a doença, ela tem que tomar as medidas necessárias para aquele espirro, quando ela espirrar, ela não transmita a bactéria para o outro indivíduo. Da mesma forma da tosse ou da fala. São cuidados que o próprio indivíduo pode ter para não afetar a saúde de outros. Agora eu vou passar para vocês um outro videozinho mostrando o que é, no geral, a tuberculose. Você sabia que a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões? Anualmente são notificados cerca de 6 milhões de novos casos em todo o mundo, levando mais de 1 milhão de pessoas a óbito. No Brasil, a tuberculose é um sério problema da saúde pública. A cada ano são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem 4,6 mil mortes em decorrência da doença. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea. A pessoa com tuberculose expele, ao falar, espirrar ou tossir, pequenas gotas de saliva que contêm um agente infeccioso e podem ser aspiradas por outro indivíduo contaminando. Calcula-se que durante um ano, em uma comunidade, um indivíduo contaminado possa infectar em média de 10 a 15 pessoas. Tosse por mais de 2 semanas, febre, cansaço, dor no peito, falta de apetite e emagrecimento são os principais sintomas da tuberculose. O tratamento da tuberculose à base de antibióticos é 100% eficaz e dura no mínimo 6 meses. Para prevenir a tuberculose, é necessário imunizar as crianças com a vacina BCG. Além disso, a previsão da tuberculose inclui evitar aglomerações, especialmente em ambientes fechados, e não utilizar objetos de pessoas contaminadas.
O vídeo ele é bastante ilustrativo, falando sobre a forma de tratamento, a forma de transmissão, mas nós vamos percorrer um mapa mental de forma bem breve. Então, nós já vimos que o que ela é uma doença infecciosa crônica, que nesse caso é causada pelo bacilo Koch, que é uma bactéria. Ele causa ali como sintomas tosse prolongada, febre vespertina, sudorese noturna, perca de peso, excesso de escarro com sangue em alguns casos. Tem forma de se prevenir? Sim, a vacina BCG, ainda aplicada na fase de bebê. O diagnóstico, ele é clínico, então precisa ir ao médico e o médico vai pedir para vocês o teste do escarro, vai pedir ali um exame analisando o catarro saído da pessoa, o raio-x do tórax e o teste PPD. A transmissão é através de gotícula, do espirro ou até mesmo ali do catarro ou da fala que a pessoa ela lança, e assim que ela lança esse espirro, o ar do espirro, sai pequenas secreções contendo a bactéria. O tratamento vai ser via medicamento e qual vai ser mais indicado vai ser destinado pelo médico. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês assistam, façam as anotações que são necessárias, anotem ali, façam como se fosse um roteiro, um pequeno mapa mental, o que é a doença, o meio causador, a forma de tratamento. De forma bem rápida, rapidinho ali, só para vocês terem em mãos caso seja necessário. Então faça o cabeçalho, escreva o que é a doença, qual o meio de tratamento e como ela é transmitida. Façam as atividades e por hoje é só, até a nossa próxima aula.